Bom dia, pessoal da segunda série. Vamos aí para mais uma aula de história, tá? E, hoje falaremos sobre a Conjuração Baiana, tá certo? Antes disso, ficou aí uma atividade da última aula, tá lá na página 58 do livro didático, tá certo? Vamos só dar uma passada aí, né, para que vocês tenham feito aí de acordo com as perguntas, certo? A questão 1 é para vocês aí, caso fazer uma pesquisa, né, sobre a Inconfidência Mineira, do qual a gente já discutiu, e sobre a Conjuração Baiana. Então, vocês vão pesquisando aí, vão anotando, tá certo? Alguns dados coletados. Na questão 2, né, vocês vão retornar aí a obra, né, do início desse capítulo, né, que a gente está vendo, que vai estar lá a bandeira, né, dos Inconfidentes, né, do qual eles projetavam, né, da república que eles projetavam, certo? Aí na letra A diz o seguinte: por que a cena apresenta esse ar de conspiração? É porque era uma reunião secreta, no caso, né? Era uma questão de desobediência, né? Que no caso, como era uma conspiração contra a coroa portuguesa, contra a administração colonial, poderia gerar, no caso aí, prisão. Então era uma reunião secreta que estava aí desobedecendo, né, a, as normas, né, a organização aí do qual a coroa portuguesa projetou aqui no Brasil. Na letra B, qual é o significado da bandeira que está sendo produzida, né? No caso, a bandeira seria aí um plano, né, de formação de uma república, tá, de uma nação independente, né? No caso, a bandeira estava representando isto. Na letra C, explica o motivo desses homens receberem a denominação de inconfidentes, né? Eu expliquei isso para vocês, a questão de inconfidentes, de conjuração. Inconfidente é uma visão da coroa, né, da administração, que no caso que eles são infiéis, né? Eles estão aí saindo, né? Não estão seguindo aí as ordens, as normas, as leis, tá? Por isso que eles são considerados inconfidentes, ou seja, infiéis. No caso de conjuração, né, caso caia uma pergunta, um teste ou alguma outra coisa desse tipo, conjuração, no caso, já é uma visão dos próprios participantes do movimento, certo? Na questão 3, vocês vão explicar por que, né, a coroa portuguesa impõe a Tiradentes uma morte tão violenta, tá? E era uma forma aí, no caso, de tornar o Tiradentes como exemplo, né? Fazer com que ele se tornasse exemplo para o restante da população, para que essa população se revoltasse, né, contra a coroa portuguesa. Então era uma forma de mostrar e demonstrar que quem se revoltasse contra a coroa portuguesa teria o mesmo fim do Tiradentes, certo? Então é mais ou menos isso, né, a atividade que ficou aí para casa. E aí a conjuração baiana, né, na aula de hoje. Ela vai acontecer em 1798, né, alguns anos, né, quase uma década aí da Inconfidência Mineira. Inclusive a Inconfidência Mineira, né, vai influenciar, né, a Conjuração Baiana, visto as ideias iluministas que vão estar presentes, né, e outras questões também, algumas semelhanças que vão haver, certo? Mas a gente vai chegar aí nesse ponto, tá? Então, qual era o contexto lá da Bahia naquele momento, né? A Conjuração Baiana ela acontece em Salvador, tá? Na Bahia. E qual era o contexto, né, daquele momento, daquele período? O Nordeste, em geral, estava vivendo uma queda na produção de açúcar. A gente já estudou muito bem isso, a questão da concorrência, né, do açúcar das Antilhas. As Antilhas tinham um açúcar mais melhor e mais barato, tá? Então tudo isso aí vai fazer, né, com que essa produção
ela tem uma queda muito grande. Tá? O movimento vai se chamar, além de Conjuração Baiana, passou a ser chamado de Conjura Baiana, Guerra ou Revolta dos Alfaiates, tá? Então tinham aí vários nomes, inclusive tem até um outro nome que agora fugiu da mente, né? Que o movimento negro está também chamando também de um outro nome. Não fugiu da cabeça, eu posso, né, depois citar aqui no chat para vocês, certo? Ela é uma revolta popular, tá? E aí já podemos perceber uma diferença, tá? Com a Inconfidência Mineira, né? Com a Conjuração Mineira. Então, várias pessoas aí, né? Não vai ser só uma elite, né? Diversas classes sociais vão participar do movimento e eles, né, tinham esse ideal aí separatista, né? Eles queriam aí se separar de Portugal e, claro, tinha um conflito de ideias, né? Uns queriam do Brasil, outros não, mas, de certa forma, aquilo que eu já tinha falado para vocês, você tinha uma identidade nacional de Brasil. Então, por isso que os estudiosos falam que eles também queriam aí se separar do Brasil, certo? Então, vai ser influenciado pelas ideias iluministas, a Revolução Francesa, tá? Ainda estava se vivendo o período da Revolução mesmo, né? Com todas as mudanças que estavam acontecendo lá na França, tá certo? A independência dos Estados Unidos, né? Que é importante esse movimento, que é um movimento que acontece na América, tá? E a Revolução Haitiana, né? Que escravizados, né? Centenas de escravizados vão iniciar uma revolução, vão tomar o poder no Haiti, que também estava acontecendo, estava em processo, né? Desde a Conjuração Baiana acontece em 98, a Revolução Haitiana começa em 94, né? E vai até 1800 e um pouquinho. Então, a Revolução Haitiana estava também influenciando e também influenciando até o medo, né, dessa classe latifundiária, né, dessa classe tradicional dominante, que tinha medo que houvesse aí uma revolução aos moldes da Revolução Haitiana, que os escravizados, os pretos, os libertos, os mestiços tomassem, né, pegassem armas e fizessem uma revolução a esse molde, né, desse jeito que aconteceu lá no Haiti, tá? Então tudo isso aí vai influenciar, né, mais ou menos aí o contexto que estava, né, naquele período lá na Bahia, lá em Salvador. E quais foram aí as causas, né, dessa conjuração, desse movimento? Crise econômica, claro, a diminuição do açúcar, a produção do açúcar, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, tá? Altos impostos, e tudo isso aí vai gerar o quê? Escassez de alimentos, vai gerar fome, vai gerar desemprego, tá? Uma outra coisa que a gente pode citar aí das causas, por exemplo, é que os comerciantes portugueses, eles tinham mais regalias do que os comerciantes, como podemos chamar, né, comerciantes brasileiros. Os portugueses tinham mais empregos, né, na administração melhores do que os colonos, né, brasileiros. Então, tudo isso aí vai gerando um desconforto, vai gerando um conflito, né, de ideias dos brasileiros, dos comerciantes. Eu digo comerciantes porque alguns comerciantes também vão participar do movimento. Nessa questão da ideia de liberdade, né, das ideias iluministas, liberdade econômica, liberdade política. Então, essas questões aí também vão influenciar, além, claro, da crise econômica, da mudança da capital. No caso, a coroa portuguesa vai olhar mais para o Sudeste, para aquela região das Minas Gerais, do que para o Nordeste. Tá? Vai gerar um aumento de impostos. Claro, isso vai gerar fome, tá? Aí na Bahia, tá certo? E qual o objetivo desse movimento?
estabelecer um governo republicano, tá? Alguns pontos: abolir a escravidão, fim da discriminação racial, abrir os portos a outras nações, aumento salarial e diminuir os impostos. E aí a gente percebe, né, o quanto em algumas coisas, em alguns pontos, vai se diferenciando aí da Conjuração Mineira. Claro, tem semelhança. Estabelecer um governo republicano é uma das principais, mas aí olha o restante, né? Abolir a escravidão. Em nenhum momento, né, os conjurados mineiros, claro, tinha um ou outro que falava, mas não estava ali no centro daquelas discussões. Tá? Fim da discriminação racial também não estava nessas discussões. Abrir as portas a outras nações, eles poderiam até, né, comentar, mas aqui é algo mais novo, né, que os conjurados baianos trazem, certo? E aumento salarial, diminuição de impostos, poderia também fazer parte, né, das ideias da Conjuração Mineira, mas não se falava tanto, se falava mais na questão do fim da derrama, né, essa questão, né, do arroxo, que a intendência das minas, né, fazia com relação aí à cobrança de impostos, à fiscalização e tudo mais, certo? Mas, e aí algumas diferenças, né? Por isso que a Conjuração Baiana, podemos dizer que foi um movimento popular, tá? Porque nas suas próprias ideias e na participação também, né, das pessoas, faz com que ela se torne mais ligado às questões sociais, tá? E aí podemos dizer também que esse movimento da Conjuração Baiana foi o primeiro movimento de cunho social, tá, do Brasil, porque vai envolver aí, né, vários, várias classes sociais e vai, a partir das suas ideias, vai estar mais perto aí, né, dessa mudança, não só para uma classe de comerciantes, né, de alfaiates, no caso artesãos, né, mas também de mestiços, de escravos libertos e também de escravos. E os integrantes, né? Ó, comerciantes, artesãos, pretos, escravos e libertos, membros dos corpos de ordenanças, né? Tem os alfaiates também, claro. Aí tem uma das principais lideranças, foi o médico, ele é médico, advogado, jornalista, o Cipriano Barata, que estava, né, numa classe mais abastada, mas mesmo assim se fez presente nesse movimento, tá? Ele participou, inclusive depois ele não vai ser punido porque ele tinha, né, uma classe social que fez com que aí a coroa portuguesa não o punisse, porque ele tinha condições, tá? Mas eu vou explicar isso um pouco mais adiante. Então, podemos perceber que, né, várias classes sociais vão estar presentes, inclusive os escravizados. E aí, como é que acontece esse desfecho, né? Os revoltosos, eles, claro, a Conjuração Baiana, ela vai ser da mesma forma de que a Conjuração Mineira, ela vai ser conspiratória. Ela não vai chegar de fato a acontecer. Ela vai um pouquinho mais adiante porque os revoltosos baianos, eles vão colar panfletos, né, nas portas das igrejas, no comércio, em vários locais da cidade, em vários locais importantes, vão propagandear, de certa forma, né, com a população. Mas aí vai ser o grande erro, né? Porque a partir do momento que eles vão mostrar a cara deles, a administração ela vai investigar. Ela vai colocar pessoas para que essas pessoas se infiltrem nesse movimento, para que essas pessoas descubram os seus líderes, né, as suas propostas e ações e, a partir dessa investigação, né, vai prender e punir essas pessoas, certo?
Tem aqui, né, um dos panfletos, né, que dizia o seguinte, né? Animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz das nossas vidas. O tempo em que seremos todos irmãos, tempo em que seremos todos iguais. Então, era essa a ideia, né, que eles tentavam passar, ideia da liberdade, né, que faz todo sentido aí com as ideias da Revolução Francesa, com as ideias iluministas. Então, vai ser a partir desses panfletos, a partir dessas ideias que estavam nesses panfletos, que a administração colonial ela vai fazer suas investigações. Vai prender as principais ou algumas das lideranças, e essas lideranças elas vão acabar, né, delatando, né, claro, obrigadas, né, a partir vão ser presas, né, e vão ser obrigadas aí a delatar os participantes, os líderes desse movimento. E aí a maioria, né, dos pretos vão ser condenados à morte, né? As pessoas que eram mais abastadas, que tinham mais condições, vão sofrer penas mais leves, né? Pagar alguma coisa, alguma indenização. Algumas vão para o degredo, né? Vão trabalhar em outros locais, trabalhos forçados, e outros não vão ser punidos, né? Como, por exemplo, o Cipriano Barata, que era uma das lideranças, certo? E aí, como é que podemos, né, diferenciar? Acho que o Enem, né, e outros concursos, outras provas, vão pegar a conjuração baiana e a conjuração mineira e, por exemplo, vão comparar, tá, uma com a outra. Então, quais são as diferenças e semelhanças entre a conjuração mineira e a conjuração baiana? A principal semelhança, podemos citar, por exemplo, é a questão da separação. Tá? Tanto a conjuração mineira como a conjuração baiana queriam o quê? A separação de Portugal, do Brasil também, né, tem essa ideia também. Tá? Então, essa vai ser a principal semelhança. E a principal diferença vai ser a questão aí que a conjuração baiana ela vai ser um movimento popular, um movimento que queria o fim da escravidão, tá certo? Era um movimento abolicionista, queria o fim, né, dos castigos físicos, o fim da discriminação racial, tá certo? E a conjuração mineira não, a conjuração mineira era uma conjuração é, é, da elite, né? Então, essa seria a principal diferença, e aí vocês podem anotar isso aí, porque isso é importantíssimo para entendermos aí esses dois movimentos, certo? A conjuração baiana é um movimento mais popular, um movimento que está no contexto aí da crise do açúcar, tá? Da mudança da capital de Salvador para Rio de Janeiro, tá certo? Das regalias que os portugueses, os comerciantes portugueses, né, tinham em relação aos comerciantes baianos, né, os comerciantes brasileiros. A conjuração baiana vai estar ligada às ideias iluministas, à ideia da Revolução Francesa, à Revolução Americana, à Revolução Haitiana, né, que no caso muitos pretos vão fazer parte do movimento da conjuração baiana. Então tudo isso aí vai ter essa relação. E a conjuração mineira não. A conjuração mineira vai ter, claro, a influência das ideias iluministas, da Revolução Americana, mas ao mesmo tempo ela está mais regrada ali, né? Está mais, como eu posso dizer, está mais fechado, é um movimento mais fechado, um movimento elitista, certo? Então, essas características, essas semelhanças, essas diferenças que eu quero que vocês entendam, e aí vocês vão, né, vão revendo a aula novamente e vão anotando, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só perguntar, certo? Então, tenham um ótimo dia, fiquem bem, tá certo? E até mais.